Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão nesse domingo. Espero que seja um domingo de muita paz, de muita alegria para todos vocês. Aqui no nosso caso, graças a Deus, também estamos indo bem, pedindo a Deus pela alegria dos lares, das famílias, principalmente daqueles que nos acompanham, que estão sempre conosco, que nos assistem em outros momentos, e de uma maneira geral que haja paz em todos os lares, em todas as famílias. Nosso programa agradece aos mais de 500 inscritos, pede que os que não são inscritos se inscrevam para dar força junto ao YouTube e também que compartilhem, que curtam, deem seu gostei, que isso ajuda muito para que o YouTube distribua mais amplamente os nossos vídeos. Nosso trabalho de hoje vai falar sobre acertando os ritmos da vida. Vamos ao nosso assunto de hoje. Minha filha, que mora em Michigan, nos Estados Unidos, na cidade de Ann Arbor, dia desses conversava comigo. Meu neto, filho dela, ele completou 15 anos no final do ano de 2024. E aí ganhou o direito de tirar carteira de motorista. E ele então, matricularam ele na autoescola lá, e ele fez todos os trabalhos teóricos, trabalhos práticos, e aí recebeu a permissão para começar a dirigir. Lá agora tem, depois de ter tirado a permissão, ele tem 50 horas que ele tem que fazer acompanhado por o pai ou a mãe e naturalmente tem que fazer uma parte dessas horas em trânsito noturno para depois ganhar uma permissão de 1 ano para aí em definitivo receber a habilitação. Mas aí já vai poder dirigir com uma pessoa maior de 21 anos, preferencialmente o pai ou a mãe, né? E aí ela começou com o marido a fazer, com o esposo a fazer um percurso, levando ele para a escola, ela para o trabalho, indo para o trabalho, e ele vai dirigindo. O pai vai levá-lo para a escola ou a algum outro lugar, ele vai dirigindo e vai habilitando nessas horas complementares que ele necessita preencher. Mas aí ela dizia, pai, é uma sensação estranha, diferente, porque ele tem consciência, está muito bem, mas a gente fica assim apreensivo, né? Tem que dirigir devagar, e tem hora que às vezes começa a acelerar um pouquinho, você já acha que está muito, e eu fiquei assim, tensa nos primeiros dias, mas graças a Deus parece que as coisas estão se ajustando, é assim mesmo, né? Eu falei, desse jeito que acontece. E aí ela me contou uma história que ocorreu algum tempo atrás, que um indivíduo estava no trânsito, me parece que na Inglaterra, lá em Londres, andando devagar, com os vidros fechados, tudo, e uma senhora atrás, no veículo de trás, buzinando, aplicando a buzina para ele andar depressa, para ele correr, porque ela achava que ele estava muito lento, andando ali 30, 40 por hora, certamente, naquela via de tráfego, e ele, de repente, incomodado com aquilo, ele encostou, parou, desceu do carro, e a mulher então se espantou, porque ela estava diante de ninguém menos do que Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial da Fórmula 1, a prova de maior velocidade que existe, e ele, aquele piloto consagrado, fantástico piloto hoje da Ferrari, e era ele que estava dirigindo em velocidade moderada. E ela então disse, mas como pode, né? Como é que pode ser isso? Um piloto que corre a 300 e tantos quilômetros por hora, correndo a 30, 40 quilômetros por hora. É que na pista, 380 quilômetros faz sentido, mas na rua, no ambiente da cidade, seria um desastre total, um absurdo completo dirigir a uma velocidade dessa, tanto que o trânsito é modulado por velocidades específicas em determinados trechos da estrada ou da via pública.
Então, nós verificamos que o ritmo da vida não pode ser o da Fórmula 1, como Lewis Hamilton viveu a maior parte da sua vida, os seus 40 anos de idade. E nesse sentido, ele já havia corrido demais. Mas dentro da cidade, o trânsito moderava esse indivíduo, esse, diríamos, homem veloz, né? Podíamos chamar o pé de vento, né? Agora, aquela senhora estava indo a uma velocidade mínima, uma velocidade menor, mas também não podia ir muito mais lenta do que devia, nem muito mais acelerada do que podia, do que permitia a via de tráfego. E aí a minha filha compreendeu como é que é esse contraste, né, da vida em determinadas circunstâncias. Isso tudo significa que nós precisamos acertar o nosso ritmo na vida. A vida não tem um ritmo perpétuo contínuo, não é um moto contínuo numa velocidade, numa, diríamos assim, tensão constante. Não, a vida tem ritmos, fluxos, refluxos, né, avanços, recuos, moderação de velocidade, aceleração de velocidade. Tudo isso acontece na vida. Por quê? Porque, como disse o Ayrton Senna, né, certa vez, se ele quisesse ser ultrapassado, era só manter a mesma velocidade. Porque ia chegar num momento em que o indivíduo aceleraria um pouquinho mais do que ele na reta e ultrapassaria, porque ele sabia já que ele mantinha aquela velocidade estática ali, Deus, permanente. Então ele dizia, por isso é que é importante saber a hora de frear, a hora de fazer uma curva, a hora de acelerar. A vida é assim também, não é diferente não. Aquele menino estava aprendendo a dirigir. Então, para ele, o ritmo é outro do que uma pessoa já habituada a usar o limite da velocidade no seu topo, né? Até uma legenda que aparece nos carros de autoescola, né? Você também já foi aprendiz, paciência, né? Está lá escrito nos vidros traseiros dos carros, que significa que quem está aprendendo tem um ritmo diferente de quem já sabe. Então, Hamilton sabe tudo de velocidade, mas para a cidade ele tinha que se conter. A gente então começa a lembrar o que acontece na natureza, né? O que acontece com as águias, por exemplo? A águia é um dos animais das aves que voam em maior velocidade, principalmente a velocidade de ataque. Só que o filhote, quando começa a empenujar e fazer os primeiros treinamentos de voo, ele é empurrado lá do ninho, lá no alto do penhasco, e ele vai para o vazio, e a mãe vai próxima dele. Se tiver, talvez, que se colocar debaixo dele para salvá-lo numa arremetida qualquer, ela vai fazer isso, porém ela vai deixar que ele descubra a velocidade do seu voo, que ele descubra o seu ritmo de aprendizado, porque um dia será águia e vai voar como a mãe, como aquele voo fantástico, espetacular, porém ainda não é. Essa paciência nós precisamos ter com as crianças, nós precisamos ter com o jovem, que o ritmo de uma criança é diferente de um jovem, o ritmo do jovem é diferente do homem maduro, e a pessoa idosa também tem um ritmo desacelerado, porque enquanto nós vimos na infância, na juventude, até na madureza, num certo ritmo, numa velocidade de conquista, nós chegamos na idade madura, na velhice também, com uma certa moderação. Nós temos ritmos menores, ritmos diferentes, então nós precisamos respeitar esses ritmos que a vida vai impondo. É por isso que a vida tem um ritmo, né? A claridade do dia propicia o trabalho, a escuridão da noite o repouso, e aí assim por diante, o lazer, e a gente vai descobrindo ao longo da vida, né? Hilton Gregory disse que certa vez ele sempre foi um homem do pé pesado nos carros, né? E ele antigamente, isso já há algumas décadas, ele tinha esse hábito de correr de velocidade. E aí, um dia ele comprou um carro lá que parecia interessante, só que o carro veio com uma recomendação que antigamente existia: rodar a 50 km por hora máximos nos primeiros 800 quilômetros do motor. E ele então disse que aquilo foi uma tortura para ele, porque ele acostumado a correr para lá e para cá,
ele teve que se adaptar, teve que se conter a 50 km máximos por hora na via pública para que o motor não viesse a dar pane. E aí então ele disse que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque ele começou a perceber as coisas em volta, ele começou a ver que a vida borbulhava em torno dele, das estradas, os caminhos que ele fazia todo dia. Ele não via as flores, não via árvores, não via pequenos regatos, ele não via os animais, não via os pássaros, e ele não ouvia nada, porque era tudo numa velocidade acelerada. Aí quando ele acertou o ritmo da vida, ele descobriu, né, como disse Jesus no momento em que os discípulos estavam apavorados no barco pelas ondas, os vendavais, né, com medo de só sobrarem por ali. E aí Jesus disse: acalmai-vos, eu estou aqui. Quando Jesus disse acalmai-vos, é porque toda aquela agitação, toda aquela energia colocada ali no desespero não ia trazer nenhum benefício para eles, não ia trazer nenhum conforto, nenhuma segurança para eles. Então, Jesus pede que eles, naquele momento, freiem o desespero, tentem amainar o coração. E ele diz assim, muito sabiamente, né? Aprendei comigo numa outra mensagem, que sou manso, humilde de coração. A mansuetude pressupõe calma, tranquilidade, serenidade, pressupõe autocontrole, e é disso que se trata, né? Acertar os ritmos da vida. Imagine, nós vamos viver anos a fio, décadas, né? E nós vamos precisar de toda a energia do corpo, toda a energia da alma, vamos precisar de toda a força da vida, mas não vamos poder seguir num ritmo só do começo ao fim da jornada. Vamos ter que alternar, descobrindo o ritmo adequado para cada circunstância. Para mim, um dos exemplos mais interessantes é o da andorinha, né, do Ártico. Ela vai do Ártico para a Antártida, depois volta, né, voando aí mais de 30 mil, alguns diziam mais de 36 mil quilômetros. Na revista Vida na Terra, né, tem um relato de que foi medido isso com medidores de distâncias, que elas percorriam 90 mil quilômetros, muito mais do que se imaginava. E uma delas percorreu uma vez 96 mil quilômetros. E elas tinham que voar numa sistemática, voar em S. Por quê? Porque elas pegavam as correntes de ar. Então, no momento, pleno vapor nas asas, dali a pouco flutuar, flanar, né? Planar praticamente na corrente de ar para poder poupar energia. E elas podem voar durante 30 anos, que se estima que mais ou menos elas vivem, elas podem voar 2.400.000 quilômetros, segundo diz o livro. Isso significa que para voar tanto é preciso saber voar, que para voar tudo deve-se voar também um pouco menos. Em alguns momentos, pleno vapor no voo, dali a pouco, flanar nas correntes de ar. Nós temos que aprender a disciplinar as nossas emoções, nossa respiração, nossa alimentação, sermos capazes de acertar o ritmo de cada coisa para tirar proveito de tudo e para podermos viver a vida longa que Deus certamente nos dará. Peço a Deus que nos dê sempre paz, harmonia, tranquilidade no coração e que Ele nos ajude a acertar o ritmo da nossa vida com o compasso da sua bondade, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Que Deus continue nos abençoando, né? E continue nos dando essa noção de que a vida tem ritmos para que tudo funcione. Dentro de nós, conosco também. Muita paz a todos. Foi esse o nosso assunto, uma digressão apenas a respeito dos ritmos da vida. Cada um descubra o seu e seja feliz. Até o nosso próximo vídeo. Beijo para todos.